presidente Lula tem criticado com frequência a altíssima taxa de juros imposta pelo Banco Central ao país. E segundo pesquisa do Datafolha, 80% dos brasileiros concordam com a pressão de Lula para baixar os juros. Agora à tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que ninguém é dono da verdade e que o governo está acompanhando o debate com muita humildade. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Vitor Pagani, que é supervisor do Diese em São Paulo. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo mais uma vez no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, Ana. Muito obrigado. Tudo bem. Bom, Vitor, com essa taxa, de juros aí de 13,75%, como que essa taxa ela afeta a vida dos brasileiros? A gente sabe que tudo isso vai gerando consequências, né? Se você pudesse falar quais seriam essas consequências aí para o brasileiro? Os juros, Ana, são como um remédio com graves efeitos colaterais. Então, quando aplicado em dose excessiva e por período prolongado, ele prejudica a saúde do paciente. E prejudica como? Ele encarece o crédito, encarece os financiamentos, as dívidas, então torna a compra parcelada a prazo mais difícil, reduz o poder de compra das pessoas e dessa forma acaba esfriando a atividade econômica. Então reduz o consumo e isso faz a economia crescer menos e também reduz os investimentos. Isso também afeta o emprego, né? Porque aí, no caso, uma vez que você não gira, não gira o dinheiro montante, a empresa ela não consegue empregar, né? Acaba perdendo com isso. Afeta o emprego também. Isso, porque a economia crescendo menos, as pessoas consumindo menos, consequentemente, as empresas investem menos também, né? E aí, à medida que as empresas investem menos, elas contratam menos, empregam menos gente, né? Então, isso resulta em manutenção de taxas de desemprego bastante elevada e ao risco, inclusive, de aumento da taxa de desemprego por conta de uma taxa de juros excessiva. Agora, Vitor, quem ganha com isso? Porque nós vimos que não é o trabalhador brasileiro, não é mesmo? Porque essa portaria ela acaba diminuindo o crédito, ela acaba inibindo o consumo, ou seja, alguém deve ganhar. Quem seriam, os ganhadores? Não é o trabalhador brasileiro. Quem ganha é o chamado mercado financeiro, né? O sistema financeiro, que são aqueles investidores especuladores, né? São os chamados rentistas que vendem esses papéis, né? Que vivem de renda financeira, vivem das taxas de juros. E, Vitor, então, é uma minoria, né? Então, no caso, seriam esses, seriam a minoria, então eles seriam, então, os ganhadores dessa alta taxa de juros. Isso, essa minoria, né, essa parcela ali do 1%, às vezes até menos, de investidores rentistas, né, que vivem de juros sem produzir, né, sem investir na economia real, na economia produtiva, que gera emprego, que gera salário, consumo. E, Vitor, até que ponto essa independência, então, do Banco Central, aprovada durante o governo Bolsonaro, ela afeta a política econômica como um todo? Afeta, porque a taxa de juros é um preço que tem impacto em todos os outros preços da economia, né? Então, quando o Banco Central olha só para os interesses do sistema financeiro, mantém a taxa de juros muito elevada, nós temos um desaquecimento, né, um esfriamento da atividade econômica, a economia cresce menos, gera menos empregos e também o Estado, os governos,
arrecadam menos por conta disso. E aí o Estado arrecadando menos tem menos recurso para fazer investimentos públicos e para garantir a prestação de serviços públicos, né, que dão acesso para a população aos direitos sociais. Ou seja, como você mesmo mencionou, na verdade, população zero e acaba sendo rendimento só para esse 1% da população brasileira. Bom, Vitor, obrigada, viu, pela sua participação aqui no seu jornal, mais uma vez explicando, falando sobre economia, e até a próxima semana.